Bora, fiel, se liga nas informações do Rodrigo Bessoni atualizando as últimas do Timão. Ele comentou sobre a semifinal da Copa do Brasil, que o Coringão decide em casa o segundo jogo. E também trouxe informações sobre o Sub-23. É inacreditável essa história aí. Se liga só, deixa o seu like, se inscreve no canal. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, ô Vessa, saíram os confrontos da Copa do Brasil. É brincadeira, hein, O Corinthians vai decidir em casa contra o Cruzeiro. Bom, hein? Ó. Bom. Não corta por massa, não. Não corta a imagem por massa, não. Que... Olha lá, ó. Eu sabia que ele... Já tá na final, lá, pode esquecer. Não pode gritar é campeão ainda, né? Mas... Não. Campeão vai com calma, mas já tá na final. É isso, o Corinthians... O segundo jogo na final já definiu também, né? É Rio de Janeiro. E aí não sabe se o Vasco vai querer São Januário ou o Fluminense vai querer o Maracanã, ponto. O Vasco talvez então, possa falar... O Corinthians faria o primeiro jogo... É um jogo só, né? Não, são dois. Primeiro jogo no Itaquera, na Neoquímica Arena, e o segundo no Rio. Tá, se for o Vasco, já pode comemorar. Não tem essa, não. Pô, mas já, Vessa, pode esquecer. Então é isso aí, tá aí o chaveamento desse dia 10 de dezembro. Mineirão, a volta num domingo à tarde contra o Cruzeiro em casa. Acabou. A outra semifinal também está decidida e a decisão é Rio de Janeiro, ou Maracanã. Se o Vasco também optar pelo Maracanã, porque o Fluminense obviamente vai optar, e seja contra Corinthians ou Cruzeiro, é Maracanã, é Rio de Janeiro, de qualquer maneira, a decisão também é lá já em meados de dezembro, é quando acontecerá. Aliás, tem um errozinho ali que é 17 e 21. Acho que é isso, 10, 14, 17 e 21. Ah, não, tá, tudo bem. Tá certo. Só tá semifinal. Essa é só a semi. Só a semi, tá certo. E depois 17 e 21 a decisão. A ver aí como os times vão chegar e tudo mais. Os jogadores certamente serão cuidados aí na reta final do campeonato para chegar bem nessas duas semifinais aí que serão bem legais e o Corinthians podendo então ganhar do Vitória, chegar tentando chegar à sua 8ª final de Copa do Brasil. Pode esquecer, esse papo furado do Vessa. É o seguinte, 8-2 fichas pro Corinthians. Vou fazer no confronto. Dificultar. A gente pode fazer isso dia a dia até a hora que chegar o jogo. A gente tem 10 fichas para distribuir entre os 4. Isso tá aí. Bom, boa. Massa. Pro título? É. Pro título, é isso? Título pra ir pra final. Não, porque são 2 jogos agora. Você falou 10 entre os 4. Tá bom, pro título. Como é que é? Pro título? Não, pra ir pra final. Ó, eu tô aqui, ó. Qual vai ser a final? Não entendi. Não, você tem 10 fichas como... Esse aqui tem a maior chance de ir pra final, esse aqui tem a segunda maior, legal. Esse aqui tem a terceira maior. Não pra ser campeão. Não, pra ir pra final. Tá. Corinthians 8, Fluminense 2. O resto... É mesmo? É mesmo? Não, calma aí. De jeito nenhum. Nossa, muito equilibrado. O Rio também é muito equilibrado. Pra mim, 3-3, Corinthians e Cruzeiro, e 2-2 pros outros dois. Dá uma flanelinha pra ele. Traz a flanela. Pra mim, 3-3-3 e 1. Quem é 1? Fluminense. 3 Cruzeiro, 3 Fluminense, 2 pro Corinthians e 2 pro Vasco. Ó, polêmico. Muito bem. Ele gosta de ficar escondidinho, entendeu? Ô, coitado! Olha a carinha dele. Fala, galera, tudo bem? Mais um legado da renovação e transparência no Corinthians. Lembram da equipe Sub-23? Aquela que o portal Meu Timão fez o acompanhamento, contabilizou 43 contratações, mostrou quanto não era sério aquele trabalho, aquela categoria. Inclusive, implodiu, né? Dá pra dizer que o Meu Timão ajudou muito a acabar com aquela categoria Sub-23 que começou com o André Sanches. Pois é, Cauê de Souza era um daqueles jogadores Sub-23, teve um problema no joelho, o Corinthians teve que renovar várias vezes o seu contrato, porque ele dizia que não estava bem, o joelho dele estava com problema e não conseguia voltar. Simplesmente entrou na justiça contra o Corinthians e aí o clube acabou sendo condenado a uma indenização até 2035, uma pensão mensal aí até 2035 de R$12 mil, mais indenização por danos morais,
enfim, totalizando aí cerca de 2,5 milhões de reais de indenização que o Corinthians terá que pagar a esse ex-jogador, enfim, dá para dizer agora ex-jogador. Então é isso. Parabéns aí pela grande categoria Sub-23, foi um enorme legado, né, que foi deixado ao Corinthians, e esse aí é mais um. 2,5 milhões para conta aí, por mais um grande momento do Sub-23 de André Sanches. Muito legal mesmo, uma grande categoria que fez parte aí do Esporte Clube Corinthians Paulista. Corinthians parece que não tem tranquilidade. Dia sim, dia não, tem barulho, tem confusão. Agora querem tirar o Fabinho Soldado da direção do clube. Direção do futebol, os jogadores não querem. 11º colocado do Campeonato Brasileiro com 36 pontos, o Corinthians realizou nesta quarta-feira o primeiro trabalho tático visando o jogo de sábado contra o Vitória em Salvador. E o técnico Dorival Júnior pode ter um problema daqueles na escalação. O clube confirmou após a realização de exames que o goleiro Hugo Souza sofreu uma luxação no ombro. Ele já havia sido poupado dos treinamentos de terça e iniciou os trabalhos de recuperação. Caso a ausência do capitão alvinegro seja confirmada, Felipe Longo, de 20 anos, será o seu substituto. Para o jogo, Dorival não contará com André e Vitinho, que estão no departamento médico, e Mateuzinho e Maicon suspensos. André Ramalho e Carrijo estão recuperados de suas lesões e continuam trabalhando normalmente. O Timão se recuperou no Campeonato Brasileiro após vencer o Atlético Mineiro em casa. E agora busca embalar na competição contra o Vitória, que luta contra o rebaixamento e está a 5 pontos do Timão. Tudo que o Corinthians não precisa é de barulho fora de campo. O time está conseguindo trazer os resultados dentro do possível, dentro das limitações, e agora esse barulho que querem a demissão do Fabinho Soldado, os jogadores já se manifestaram contra isso. O time não precisa desse tipo de problema, lembrando que o Corinthians, pelo seu atual quadro financeiro, você sabia que só de juros paga R$1 milhão ao dia? É muita coisa. Ficou estabelecido, né, no sorteio que a final vai acontecer no Maraca. Então, a final é no Maracanã, com o Fluminense ou Vasco, contra Corinthians ou Cruzeiro. O Corinthians enfrenta o Cruzeiro primeiro lá. Não, pera um pouquinho, desculpa. A final já está definida, vai ser no Maracanã. Vai ser no Maracanã, a troco? Não, já foi feito o sorteio. Definiu. Eles já sortearam a semi e a final. Entendi. Eu pensei que era um jogo único. Não. Tá sorteado. Dois jogos. Não assusta nós, não, senhor. Não. É a última. O Fluminense já ganhou uma Libertadores. A partir de 2026 é bom lembrar final isso. Única. 26 é final única. Não, esse ano 2 ainda. Então o Corinthians enfrenta o Cruzeiro na casa do Cruzeiro, decide em Itaquera. O Vasco primeiro vai ser o mandante contra o Fluminense, aí o Vasco vai escolher se joga no Maracanã ou em São Januário, e o jogo decisivo será, da semifinal, para a vaga, para a decisão, será Fluminense e Vasco no Maracanã. Final no Maracanã no dia 21, e o primeiro jogo da final, dia 17. É data base, né? A CBF ainda não cravou. Não sei, de repente eles podem colocar 10 e 11 aí nesse jogo da semifinal, entendeu? É por uma questão de TV. Aí 14 e 15, né? Porque 10 e 14 são quartas-feiras, né? Não é isso? Então podem ser 10 e 11, 14 e 15. E a final? A final é isso daí, né? Final é dia 21. Só se inventarem no sábado, dia 20, mas não acho que irão fazer isso, não. Ou até poderão fazer isso, né? Que é um dia a mais de folga para os caras, né? Não sei, hein? Pro Corinthians, o fato de decidir em casa contra o Cruzeiro dar uma equilibrada no confronto? Cara, eu penso sempre assim, se tomar de 3 do Cruzeiro lá, e não vira aqui nem se o Sócrates voltar a jogar, né? O Rincon. Se o Neto resolver jogar, o Rivelino. Você tem que tentar fazer um resultado que você se mantenha vivo, entendeu? Você falou 4 nomes aí que se tiver no auge, é o que o Racing fez ontem, né? É isso, né, senhor? Agora, concordo, claro que tem as coisas diferentes. Um time faz 3-0 e o outro vem, o da casa, e faz 3 também. Só para deixar claro, data base é o meio de semana e no final de semana o jogo de volta. Aí já tá certo, dia 14, né? por exemplo, é domingo. E dia 10 é uma quarta-feira. Só para pegar também a audiência rotativa carioca, que pode estar assistindo a gente, o Vasco tem a opção de jogar em São Januário, mas se jogar em São Januário, o jogo de volta no Maracanã, o Vasco terá
direito só a 10%. Se jogar os 2 jogos no Maracanã, é 50-50. Um gol para a torcida, Legal. um gol para outra e setor misto. Agora, no caso de uma possível final do Vasco passando, a final vai ser no Rio de Janeiro. Tá Maracanã. É Maracanã. Pode ser São Januário? Não, mas vamos meter Maracanã, porque pô, a torcida do Vasco coloca 60 mil pessoas no estádio, 70 mil. Coloca. Mas aí onde o Vasco vai querer jogar? Não, mas ele tem o fator grana também, né? Não é nenhuma garantia que vai ganhar o título também. Mas o mando aí é da CBF, eu acho. Acho que a CBF aí, no caso, determina. Se fosse também, a CBF podia determinar os 2 jogos no Maracanã. Então. Não sei. É uma questão interessante, porque o Vasco pode ser, não, eu quero jogar no São Januário. Mas a final vai ser Corinthians e Fluminense. Fluminense e Vasco jogaram um dia desses, o quê? Né? Corinthians e Fluminense. Jogaram do jogo. Agora. E quem ganhou? Semana. Vasco 2-0. Né? Maracanã. Exatamente. Qual vai ser a final da Copa do Brasil, Léo? Corinthians e Vasco. Quesado. Repetindo a grande final do Mundial de 2000, Vasco e Corinthians na decisão no Maracanã. Olha, agora você me deu uma ideia boa também. Eu estarei lá. Nós estaremos lá. Corinthians e Vasco. Quem é freguês de quem, senhor Maniantes? Fluminense e Vasco. Quem que manda nesse clássico aí? Eu não sei. Tem final de Brasileiro 84, né? Fluminense bate o Vasco. Eu acho que a final vai ser Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro e Vasco. Eu acho. São os favoritos nos confrontos? O momento é melhor, né, do Vasco e Fluminense. Eu acho que se o Corinthians faz o primeiro jogo em casa, ele vai pro Mineirão com a vantagem. Entendeu? Você achou pior pro Corinthians decidir em Itaquera? Acho. Porque aquilo que a Sara falou, se ele sair do Mineirão com 2-0 contra, é duro. Não precisa nem ser 3 ou 4, hein? 2-0. Ou 3-1, entendeu? O que o Cruzeiro tem jogado hoje é incomparável em relação ao Corinthians. Mas o Corinthians Como tem... assim? Tem comparação. Futebol praticado pelo Cruzeiro. Incomparável? Não, incomparável. Mas você tá indo muito fundo. Não dá. Olha a classificação do Campeonato Brasileiro. Ele tá indo muito fundo? Agora o Corinthians tem ido bem nas Copas. E nos jogos grandes. Então... De repente, eu acho que seria muito legal. Fez 8 jogos nas Copas, venceu os 8 jogos e não tomou nenhum gol. Pois é. Uma campanha absurda. Como é que foi nas quartas de final, quando ele eliminou o... Palmeiras. Como é que foi no... Foi 2-0, 1-0. Aí ganhou do Atlético. Não, melhor ainda. Não, quartas foi a última, o Atlético Paranaense. Oitavas, Palmeiras foi oitavas. E antes Novo Horizontino. Isso que eu fiquei pensando, entendeu? Eu acho que seria melhor decidir fazer o primeiro jogo em casa, construir uma vantagem. Esse time do Corinthians se defende bem, entendeu? Se defende bem. E acho que ele... Então, vai se defender bem lá em Minas. Pode ser também. Cara, eu não sei. O Corinthians, ele tá de um jeito que não dá pra saber o que vai acontecer. Ainda mais daqui a um mês e pouco, pouco, em consideração também a qualidade dos times, né? Aquilo que o Léo falou. O Cruzeiro é mais time que o Corinthians. Mas falou que é incomparável. Mas o Corinthians tem uma camisa... quando a gente mais fala em torneios aqui no Brasil, que pesa demais. E fora do Brasil? Agora, tem um outro lado também, né? O Cruzeiro é o melhor contra-ataque do futebol brasileiro. E no primeiro jogo, ele vai ter que ter uma outra proposta que não é a que ele mais gosta. Verdade. Então, de repente... Não, você falou que tá decidido. Você falou que é incomparável. Eu falei que é incomparável o futebol praticado pelo Cruzeiro e pelo Ele falou Corinthians na final. Eu falei Corinthians. O único que falou Cruzeiro fui eu. Mas eu vou mudar. Porque aqui, ó, é Corinthians, velho. Aqui é Corinthians. Zica reversa. Entendeu? O que, Sada? Corinthians e Vasco na final. Corinthians e Vasco na final. A gente vai fazer um programa lá do Rio, lá do Maracanã. Vamos fazer. Estão fritando no óleo quente o Fabinho Soldado lá? É uma questão política. Eu expliquei um pouquinho ontem aqui, né? Esse cargo de diretor de futebol é estatutário há décadas no Corinthians, entendeu? Aí vem um cara que não é do grupinho, não é da turma, ganha um alto salário, obviamente que o canhão se volta contra o Fabinho. Gastou-se muito dinheiro, é verdade. Agora, ele gastou dinheiro porque o presidente, na época, o Augusto, falou, pode gastar, né? Pô? Se eu sou o CEO lá do futebol e o presidente fala, você pode gastar, eu vou atrás. Eu acho que foi uma loucura o que fizeram com o Memphis Depay. O que deram ao Memphis Depay... Tô falando só de salário, tá? Não tô falando das outras benesses aí, né? Segurança seria para 24... qualquer clube do futebol brasileiro. E você viu que foi oferecido ao Flamengo, o Flamengo ficou sabendo mais ou menos quanto que ele queria ganhar e o Flamengo tirou o pé. E o Flamengo não precisaria tirar o pé, né? Porque ele tem dinheiro para, né? Tem dinheiro sobrando para... Agora, assim,
Pode até ser que saia o Fabinho, mas eu traria um CEO do mercado aí para trabalhar em conjunto com um cara do clube. Porque existe o clube. Eu posso até ser contra todos esses caras, mas existe um clube. Acho que o clube também não pode perder a mão de algumas coisas. Eu me incomodo com esses dirigentes aí que vêm, esses executivos de futebol, que gastam dinheiro que não existe no clube e depois eles vão embora e a conta nunca fica para eles. Nunca fica. Tem vários, hein? Tem vários aí. O culpado maior é o presidente. Não, claro. Entendeu? Então, mas por isso que eu tô falando. Quem assina o cheque é o presidente. Quem assina o cheque e depois a conta chega, como diria o ex-presidente do Corinthians aí, entendeu? Eu separei aqui o Fabinho Soldado, mas me arrependi. Não vamos passar. Não vai falar. Sabe por quê? Porque quando acontece alguma coisa que precisa, some. Não fala. Agora que o dele tá pegando fogo, vai dar entrevista. Não vai passar. Muito obrigado. Não vai falar. Boa. Quesada, diga. Aquele recadinho. Agora, gente, eu queria falar com vocês sobre o processo de fritura que está acontecendo com o Fabinho Soldado. Nesse sorteio da CBF, ele esteve presente, atendeu a imprensa e falou a respeito disso, né, sobre esse zum, de que ele pode sair e tudo mais. Estava muito tranquilo, muito sereno, não fugiu de nenhuma pergunta. Diz que tem a total apoio do presidente Osmar Stabile, total respaldo, tem autonomia para trabalhar, que ele está há 30 anos no futebol, que ele já ouviu muita coisa, mas que ele tem um contrato, que ele está trabalhando em prol do clube, do seu elenco, da sua comissão técnica, que é isso que ele tem que fazer. Que infelizmente ele não está conseguindo contratar, né? Não conseguiu na última janela, só um jogador, na janela de janeiro só um jogador, por conta da situação do clube que ele entende e que ele precisa enfrentar esse tipo de situação e que ele quer enfrentar. E que ele está trabalhando com a comissão técnica para encontrar soluções, avaliou como muito bom o trabalho do Dorival Júnior, entende que o clube está vivendo uma fase ok, né, complicada, mas está tentando melhorar na situação da tabela, focando na semifinal da Copa do Brasil, e falou, né, que essas coisas não o afetam, né? Falou sobre a questão do Martínez, falou sobre a questão do Maicon, diz que pretende contar com o Maicon, inclusive, né? Vai ouvir o jogador ao final da temporada, porque é um jogador identificado, super importante, que o Martínez cumpriu com as suas responsabilidades, mas é um atleta que eles confiam e tudo mais. Cara, assim, super sereno, tranquilo, mas a gente sabe que nos bastidores tá fervendo. O próprio Osmar Stabile, inclusive, foi ouvido pelo meu timão, eu vou pegar aspas dele aqui e dando crédito para a rapaziada, dizendo o seguinte: o próprio Osmar Stabile respondeu: gostaria de esclarecer que o Fabinho Soldado está garantido como executivo de futebol do Corinthians. Toda essa especulação que tem circulado, além de mentirosa, atrapalha o andamento do futebol no clube como um todo. Quero deixar claro que não existe nenhum tipo de pressão ou influência de grupos políticos em qualquer decisão relacionada ao futebol. Todas as decisões são exclusivas do presidente da diretoria. Aqui o Osmar Stabile faltou com a verdade, porque eu posso entender que ele está dando respaldo ao Fabinho, que ele dá respaldo e autonomia para o seu executivo, que ele está garantindo o executivo e que as decisões são tomadas por ele. Isso tudo eu acredito. Agora, não vem me dizer que ele não sofre nenhum tipo de pressão ou influência de grupos políticos, porque aí eu digo para vocês que essa informação eu tenho. O Parque São Jorge, o clube associativo, os conselheiros, eles estão muito incomodados com a ausência de protagonismo deles no futebol do Corinthians, que hoje é comandado por um executivo remunerado. Desde o Rubão, ainda na gestão Augusto Melo, que não há um diretor estatutário comandando o futebol do clube. Hoje é um comandante, um executivo remunerado, que veio de fora. Os conselheiros, muitos conselheiros, querem mandar no clube. Querem indicar jogadores, funcionários, querem ter mais influência. E eles querem esse cargo, inclusive com sugestões. O Marco Belo lá, do meu timão e da Rádio Transamérica, agora TMC, né? Ele revelou que o Flávio Adalto foi sugerido por alguns conselheiros. Flávio Adalto, gente. Os caras não largam a boquinha. Eles querem um cara deles lá dentro. Então essa pressão, ela existe, ela está muito forte. E esse processo de fritura está saindo de dentro para fora. Porque eu estou ouvindo isso há muito tempo, eu falo, cara, mas não é possível. Porque eu tenho informações no entorno do Fabinho que não dizem respeito a essa pressão. E eu começo a ouvir que o Fabinho pode não ficar, que o Fabinho vai cair. E eu falo, cara, não é possível. O Fabinho é um cara que está segurando
o elenco, a comissão técnica, no ano mais turbulento anos mais turbulentos da história do clube. Com impeachment, transfer ban, dívida de 3 bi, uma loucura. Se não é o Fabinho, irmão, já tinha caído metade da casa. E que bom que o Osmar Stabile, porque eu estava preocupado com isso, de que daqui a pouco ele sofresse essa pressão, essa influência e daqui a pouco tomasse uma decisão. Que bom que ele veio a público e disse, não quer dizer nada, tá? Infelizmente. Palavra de dirigente não se escreve. Mas ele veio a público e negou que ele vá sair. Agora, os caras estão tentando. Essa pressão e essa influência tá acontecendo. Os caras estão tentando derrubar o Fabinho. Que bom que o Osmar Stabile está lá para garantir a presença dele. E se fosse o Augusto Melo, que a gente sabe que tem uma confiança no Fabinho, acho que também não mudaria a situação. O fato é que a política, ela cheira mal, ela fede num clube de futebol. E no caso do Corinthians não é diferente. Os caras não se contentam em observar a distância. Eles querem estar lá dentro. Por quê? Tire suas conclusões. Comenta aqui e inscreva-se no canal. Então, já separando alguns cortes para vocês aí, com o Band Esporte, com o G4, com o Chico Garcia, Debate Placar. Já que, mano, quando é semanas livre, sem jogos, é muito difícil ter conteúdo do Corinthians. Então, o que a gente pode, a gente coloca aqui pra vocês. Então, mano, esse bagulho do Sub-23 aí. Cara, quem foi o imbecil que criou esse Sub-23, mano? Cara, a gente pensa várias coisas que a gente nem pode falar, né? Pra não levar um processo aí, porque... Mas é muito estranho, cara. No Sub-23... Engraçado demais. Agora o maluco aí vai receber 12 mil durante 10 anos. Então cara, mais um legado da renovação e transparência aí. Então é isso, mano. Isso é sorteio, segundo jogo em casa contra o Cruzeiro, mas é aquela, né? Não pode tomar uma taca lá, chegar aqui e tentar reverter 2, 3-0 aí. Então os jogadores têm que entrar já ligado. Se entrar dormindo, como vem dormindo nos jogos fora de casa, vai levar pau. Claro que a gente sabe que a mentalidade na Copa do Brasil já muda um pouco, né? Pelo menos na Copa do Brasil os caras estão se doando um pouco mais. Como pode, né, cara? Os caras jogando no Corinthians, os caras fazem corpo mole assim na caruda, mano. Na caruda mesmo. Tipo, fica nítido que os caras escolhem jogo. Aí vem aquele papinho, não, a gente conversou no vestiário, todo mundo se cobrou entre si, o nosso jogo vai ser diferente. A sorte deles é que o próximo jogo, normalmente, é sempre na Neoquímica Arena. Aí não tem como os caras fazer corpo mole, tá ligado? Eu quero ver sábado agora contra o Vitória aí, como vai ser. Se vão escolher o jogo pra jogar, se vão andar. Mano, o que é burrice, mano. Se não fosse tanto ponto perdido, a gente já tava ali tranquilinho, 44 pontos ali, tá ligado? Só pensando na Copa do Brasil, último jogo contra o Juventude em casa, pelo Brasileiro, já dava pra colocar um reserva ali, você poupar os jogadores. Então, cara, é complicado demais esses caras do Corinthians aí. Comenta aí, deixa o seu like, inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu, é nóis.